Bom, gente, boa noite. Eu estou aqui para apresentar o nosso tema, o nosso trabalho, apresentar o nosso Instagram, onde a gente fez nossas postagens, né? O nosso tema é a epidemiologia da dengue na Bahia, com o objetivo de avaliar esses dados epidemiológicos, né? Comparar esses perfis epidemiológicos durante esse período de 2017 a 2019, validar medidas preventivas para controle da epidemia do vírus, desenvolver métodos de informações para ajuda populacional sobre a epidemia, que é um grande problema na nossa atualidade, né? Até nesse exato momento de coronavírus, por exemplo, a gente vê aí muitos surtos da dengue, por exemplo, a gente tem que tomar certos cuidados, né? O nosso Instagram, o objetivo das postagens é justamente isso. A gente quer passar informações para pessoas, para que as pessoas andem bem informadas sobre o que é a dengue, sobre o que é esse vírus, algumas curiosidades sobre a dengue. A gente fez alguns quiz que eu vou mostrar aqui para vocês, uns infográficos, e vou mostrando aqui para vocês. Então, nosso Instagram. A nossa primeira postagem foi essa aqui. A gente postou uma imagem da dengue, né? E fizemos aqui um pequeno textozinho sobre, vamos entender um pouquinho sobre a dengue, entendeu? Aqui fala que a dengue é uma doença febril causada por um arbovírus. O arbovírus que é transmitido por picadas de insetos, especialmente os mosquitos. Existem 4 tipos de vírus de dengue, sorotipos 1, 2, 3 e 4, que o transmissor vetor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, né? Que precisa de água parada para se proliferar. Então, gente, por favor, tome cuidado com a água parada nos quintais de sua casa, para não poder estar proliferando isso aí. A nossa segunda postagem é justamente um copo, provavelmente de um quintal de uma casa, que esteja acumulando água. E aí seria um ponto ideal para o mosquito da dengue se desenvolver, né? Aí a gente colocou algumas informações aqui, ó. A dengue matou 14 pessoas na Bahia em 2019. O número de mortes confirmadas por dengue na Bahia saltou de 3 casos em todo o ano passado para 14 óbitos somente nos 5 primeiros meses de 2019. Entendeu? E segundo a Secretaria de Saúde, né, do Estado da Bahia, CESAB, entre o dia 30 de dezembro de 2018 e 1º de junho de 2019 foram notificadas 33.487 situações prováveis de dengue no estado. No total, 327 cidades baianas realizaram notificação para este agravo. Das 14 mortes confirmadas este ano, 27 Feira de Santana, no centro-norte do estado, foi o município com o maior número de ocorrências. A Princesa do Sertão registrou 7 casos de dengue, sendo seguida de Candeias, com 1, Rafael, Jambeiro, Salbara, Jacobina e Parapiranga, com 1. Salvador teve 2 casos confirmados até o momento. A nossa terceira postagem, né, foi sobre alguns sintomas da dengue. A gente colocou aqui, como vocês podem ver, é um post bem informativo para algumas pessoas que ainda não sabem, não conhecem os sintomas da dengue, né? A gente colocou aqui a febre alta, a dor de cabeça, dores no corpo, manchas na pele, vômitos, fraqueza e cansaço. Nosso próximo post é um post bem ilustrativo aqui, né? Informando: dengue mata, mude sua atitude, precisamos acabar com os criadores do mosquito. Entendeu? É um post que vai entrar na mente assim da pessoa, entendeu? Falando com que a pessoa pode evitar certos focos desse mosquito, entendeu? Ter os cuidados dentro do quintal da sua casa e tudo mais, né? Aqui fala nesse post como a dengue é transmitida, qual a população mais vulnerável a ser infectado. Aqui fala que a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Após picar uma pessoa infectada com um dos 4 sorotipos do vírus, a fêmea pode transmitir o vírus para outras pessoas. E há registro de transmissão por transfusão sanguínea, né? Não há transmissão de mulher grávida para o feto, né? Isso é uma curiosidade que muitas pessoas têm. Mas a infecção por dengue pode levar a mãe a abortar ou ter um parto prematuro. Tem que tomar muito cuidado quanto a isso aí. Além da gestante estar mais exposta para desenvolver o quadro grave da doença, que pode levar à morte
Por isso é importante combater o mosquito da dengue, fazendo a limpeza adequada, como eu já falei, tem que ter os cuidados, não deixando a água parada em pneus, vasos, copos descartáveis, garrafas PETs, ou qualquer recipiente que pode fazer uma acumulação de água e servir de reprodução para o mosquito, entendeu? Em populações idosas a partir de 65 anos, crianças, o mosquito pode se abranger melhor, porque são populações mais vulneráveis e correm mais esse risco, ter um quadro mais grave, complicações mais sérias, complicações clínicas da saúde da pessoa, pode levar à morte mais fácil durante essa idade aí. Aqui temos outro post da gente, muito legal também. Está fazendo aqui um post comparativo entre o Aedes aegypti e o pernilongo, entendeu? O Culex, alguns hábitos, que é o Aedes diurno, entendeu? Mas pode picar também à noite. O Culex somente à noite. A coloração também dos dois, aqui te fala um pouquinho, a coloração dos dois, o tamanho, os ovos, aqui explica um comparativo bem legal sobre esses dois mosquitos aí. Aqui é um postzinho básico de como se proteger contra o Aedes aegypti, né? Por exemplo, esse primeiro aí, mantém a caixa de água fechada, mantém tampados os túneis e barris com água, entendeu? São alguns exemplos de como a pessoa pode se prevenir e se proteger do Aedes aegypti. Esse post aqui fala um pouquinho sobre a doença, né? Acontece quando a fêmea do mosquito Aedes aegypti se contamina ao picar o indivíduo. O inseto ataca durante o dia, geralmente dentro de casa e nas pernas, transmitindo a doença, né? Aqui fala alguns sintomas, como a gente já postou num post anterior, mas segue aí de novo, né? O transmissor é pequeno, mas o perigo é grande. É um post que segue com um alerta, entendeu? No nosso textozinho aqui a gente explica alguns cuidados que a gente deve ter dentro de casa, entendeu? É aquelas medidas protetivas, como eu falei nos posts anteriores, sobre fechar as tampas, não deixar água parada nos quintais, nenhum resíduo. É isso. E aqui agora o infográficozinho que o professor passou. Os casos notificados no ano de 2017 foram 9.704, 2018 9.596, em 2019 67.373 casos. Como a gente pôde ver, um aumento muito significativo. Tivemos um aumento de 622,6% nos casos. A gente tem que tomar cuidado, pois a gente pode ver aí, pode notar a diferença do aumento dos casos durante esses 3 anos. Aqui mais um infográficozinho falando sobre a distribuição dos casos de dengue notificados na Bahia. 2017 65,25, 2018 64,52 e 2019 452,99. Infográficozinho bem legal, informativo, bem bonito. Coeficiente de incidência dengue na Bahia 2017, 2018 e 2019. Aqui fala as taxas que aumentou, o valor da incidência calculada por ano, entendeu? Descreve-se que o perfil da prevalência da dengue na Bahia de 2017 e 2018 continua estável. E entre 2018 e 2019 percebe um crescimento, tendo então um total de números muito grande, né, que a gente pôde ver. Com base nessas prevalências encontradas na população estimada, foi calculado o número de infecção da dengue, como sendo entre 2017 e 2018, não obteve diferença entre os números de casos, porém a prevalência de 2018 e 2019, o crescimento foi de 0,0573. A gente pode ver nesse gráficozinho aqui, né, que em 2017 e 2018 estava bem estável. Em 2019 o gráficozinho ele subiu muito. Teve um grande aumento no número de casos, a gente deve tomar bastante cuidado. Então a gente fez esses postzinhos
E nos stories a gente fez umas enquetezinhas. E aqui a gente salvou esses enquetes como você sabia, né? Será que você já sabe tudo sobre a dengue e o transmissor? Aí a gente pulou, storyzinho, né? Aí tem aqui. Muitas pessoas não têm ou já tiveram a dengue e não fazem ideia. Em cerca de 30% dos casos, ela é uma doença assintomática, ou seja, não apresenta sintoma nenhum. Então as pessoas têm a dengue e não sabem que teve. Essas pessoas só conseguem descobrir que já tiveram dengue quando são infectadas pela segunda vez e desenvolvem uma versão mais clássica da doença, mais pesada. Você sabia que apenas a fêmea do mosquito se alimenta de sangue, pois ele é necessário para a produção de ovos? Tanto o macho quanto a fêmea se alimentam de substâncias que contêm açúcar, néctar, seiva, entre outras, mas como o macho não produz ovos, não necessita de sangue. É uma curiosidade muito bacana. Você sabia, apesar de conseguir picar outros animais, o Aedes aegypti só transmite o vírus da dengue para humanos. Por isso não se preocupe, seu cachorro não vai ter dengue se for picado pelo Aedes. O seu gato também não. Então a gente pode ficar despreocupado quanto são nossos animais. Você sabia? Por ser um mosquito pequeno, com cerca de 0,5 centímetros de comprimento, o Aedes aegypti é um mosquito difícil de ser identificado. O momento mais fácil de capturar um deles é logo depois que ele acabou de picar seres humanos. A quantidade de sangue ingerido pelo mosquito faz com que ele voe mais lentamente, né? Ele ingeriu o sangue, certamente, provavelmente, vai ficar um pouco mais pesado, vai voar mais lento. O nosso último, você sabia? O nome Aedes aegypti é originado como um nome a entender do Egito. O mosquito saiu do continente africano em direção às Américas e mais tarde avançou países da costa oeste africana. O mosquito foi identificado cientificamente em 1762, quando foi chamado de Culex aegypti, ou seja, mosquito egípcio. E agora a gente fez um quiz. Nesse quiz, muitas pessoas interagiram, algumas curiosidades muito bacanas, né? Uma pessoa que já teve doença está imunizada contra a doença. É muito bacana esse quiz, né? Como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui para vocês esse quiz. Mostra a interação também de muitas pessoas, muita gente participaram desse quiz. Deixa eu voltar. E a primeira resposta, como vocês podem ver aí, uma pessoa que já teve dengue está imunizada contra a doença? Não. Uma pessoa pode ter a doença de novo? Sim. O segundo quiz aqui agora. Os ovos Aedes aegypti desenvolvem-se apenas dentro da água? Então a resposta é não. Ou seja, outras coisas, outros tipos de líquidos também. Eu acho que em um quintal mesmo, mal cuidado, provavelmente também ela venha a se desenvolver, né? A terceira pergunta do quiz, essa aqui: é possível distinguir a picada do Aedes aegypti da picada de um mosquito comum? Não, não é possível distinguir. Vai ficar uma picada normal, bem parecida com a dos outros mosquitos. As larvas do mosquito podem se desenvolver em água suja? A resposta é sim, a água suja também pode desenvolver o mosquito, é claro. E agora, os casos de microcefalia estão relacionados ao uso de vacinas estragadas? Não, não vem ao caso, não é por causa disso. O Aedes aegypti só pica de dia? Não, na maioria dos casos pode ser de dia, mas também pica à noite. Aplicar borra de café na água das plantas e sobre a terra ajuda a combater o Aedes aegypti? Não, é mito. Colocar água sanitária na água ajuda a evitar as larvas do Aedes? Sim, a água sanitária é um meio que desinfecta também, né? Citronela, andiroba e óleo de cravo funcionam para afastar o mosquito da dengue? Não. A dengue hemorrágica só ocorre nas pessoas que têm dengue pela segunda vez? Não, também não. Esse quiz a gente pegou, né, de um site do próprio governo, né? Então as respostas com certeza têm fonte e sim são verdadeiras. Pronto.
Aqui agora são alguns posts informativos, todos contra a dengue. O outro é dengue mata de mosquito. E por fim, esse último post, combate depende de todos, então cada um tem que fazer a sua parte. E é isso aí, aqui foi o nosso Instagram da dengue, né? A gente que faz um Instagram onde a gente abrangesse um número de pessoas para que essas pessoas fiquem informadas sobre o nosso trabalho, sobre o que a dengue é de tão perigosa, entendeu? E que todos possam se prevenir. A gente falou sobre os sintomas, falou como se precaver dessa doença, entendeu? Então é isso aí. O perfil de interação, tivemos uma boa interação. No nosso quiz, cerca de 40 pessoas responderam o nosso quiz. Os stories também tiveram umas boas visualizações para um Instagram que é novo, né, recentemente criado. Os alunos que participaram do grupo, a gente postava nos nossos stories pessoais, tentando abranger um número de pessoas maior, entendeu? E é isso aí. Tá aí o nosso trabalho. Nosso Instagram é sobre a dengue, nossa arroba. Depois vocês entram lá para dar uma olhada. Valeu, um abraço a todos e muito obrigado.